Vou ler então. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Pai, te dou graças, dá-nos tua palavra, dá-nos tua presença, abre nossos corações. Que nossas vidas nesta noite seja terra fértil, Pai. A tua semente, a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, na quarta-feira, nós começamos a pensar sobre esse texto, e você não é do mundo, isso é fato. Nós começamos com a história Comecei contando que Gênesis, recentemente aprendi algo sobre Gênesis, que Gênesis inicia com a história de um homem no jardim do Éden, com a presença de Deus. E ele termina nos seus últimos capítulos com um homem no caixão, no Egito, fora da presença de Deus, ou em busca da restauração desta presença. Nós aprendemos na quarta-feira que quando Jacó conheceu Faraó, Faraó olhou para ele e disse: quantos são os anos da tua vida? E aí então Jacó responde: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E no 47 morreu José, da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito, para levá-lo de volta à terra prometida. O que essa história de Jacó e José no Egito nos ensina é aquilo que João trouxe para nós, de que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos. Por mais que eu ame tudo isso daqui, não pertence a mim. É algo interessante que eu sempre ouvia, quando eu era uma coisa sobre jovem, que jovem jura de pé junto que nunca vai morrer. Que eles são imbatíveis, que eles são indestrutíveis, e que a vida é ele contra o mundo. Mas depois dos 50, você começa a entender que você vai morrer. Todo mundo vai morrendo, né? E todo mundo que eram os meus ídolos, os meus inspiradores lá na década de 80, estão morrendo gradativamente. E não tem como você não parar e pensar. Quem sabe se o próximo não sou eu, ou se a escala normal da humanidade está indo e eu estou dentro dela. E aí a gente começa a entender de uma forma mais brilhante que nós não somos deste mundo. E acredito que vocês, como eu, devam ter ouvido, e eu ouvi isso demais quando era pequeno, que caixão não tem gaveta. Desta vida nada se leva. Por mais apegados que somos a este mundo, nós precisamos, mais cedo ou mais tarde, entender que nós não somos deste mundo. Que nós somos peregrinos numa viagem de tempo marcada, do dia que nascemos ao dia que iremos morrer. E nossos dias são contados, e os dias da vida do homem são contados. E nós encontramos então este tempo, esse tempo delimitado do nascimento até a morte, para peregrinar sobre a face da terra. E assim nos aproximar do Deus vivo, e assim compreender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. E assim nos preparar para habitar com Ele eternamente nas mansões celestiais, ou para habitar eternamente apartado dele, nas trevas do inferno. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos. Nós peregrinamos aqui, nós não temos lugar fixo, nós não temos tempo eterno aqui, nós somos daqueles que por um breve tempo nos relacionamos com este mundo criado. Mas nosso destino, nossa origem foi os céus, e nosso destino serão os céus.
Nós pertencemos ao mundo espiritual. Na quarta-feira, nós aprendemos que um dos primeiros pontos que diverge deste mundo que nós vivemos, e nós como peregrinos, é que nós devemos entender a autoridade espiritual. Todo o céu, toda a criação, foram fundamentados sob o ponto da autoridade de Deus. Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas e as mantém. E que a autoridade foi dada sobre nós em dois vieses claros e distintos e bíblicos. Uma autoridade eclesial, ou seja, coletiva, de comunidade. Que eu e você, ao pertencermos, ao frequentarmos uma igreja, gostemos ou não, aceitemos ou não, queiramos ou não, nós estamos debaixo de uma autoridade eclesial. Pertencemos a um corpo, e este corpo tem autoridade espiritual sobre nós. E um outro viés que aprendemos na quarta-feira, é o viés da autoridade pessoal. É aquela autoridade do discipulado. Não há discipulado sem cruz, e não há cruz sem morte. E discipulado, pasme você, não é vir aqui sentar comigo, ou com o pastor, ou com quem quer que seja. Discipulado é, em essência, seguir a Jesus Cristo. Na verdade, o que a gente vem aqui fazer é preparar líderes. Pessoas que querem liderar, pessoas que têm chamado para a liderança. Mas o discipulado de Jesus é o que nós fazemos aqui na quarta noite, no domingo de manhã e no domingo à noite, em cada mensagem colocada no grupo. Aquele é o discipulado de Jesus sobre toda a comunidade dele, sobre todo o corpo dele, que se reúne neste lugar. E às vezes nós se confundimos. Nós achamos que vir aqui sentar com o pastor é o que fará de nós salvos. Não, isso fará de nós talvez imundos, servos, pecadores, é o que vai fará de nós estressados. Mas o discipulado para estar com Cristo se dá aqui no trabalho. O discipulado pessoal sim existe e é necessário. O discipulado pessoal, ele existe sim, e faz parte de toda a gama do universo, deste mundo do qual nós pertencemos. Havia uma multidão que se reunia em torno de Jesus, e ali estava a autoridade coletiva, eclesial. Mas haviam 12, aos quais ele exercitava e exercia a autoridade pessoal. E ele chamava de próximos, e ele chamava de líderes, e ele chamava de homens e mulheres, sim, mulheres, que faziam ou que fariam a sua obra. Então essa autoridade, ela não é talvez necessariamente estendida a todos, mas há aqueles a quem Deus chamou para ser líder. Então isso faz do pastor pastor de alguns? Não! Isso faz do pastor pastor da igreja, mas de uma igreja que ele precisa gerir, ele precisa treinar, e ele precisa chamar a obra para que não o sobrecarregue. E aí ele lidera mais próximo a alguns destes. Mas a autoridade espiritual, do momento em que você passou daquela porta, mais de 2 vezes, a igreja possui autoridade sobre você. Então aí você chega lá na sua casa e faz assim: não, magoei, cansei, não vou mais, não sabe de igreja não. Mas está ligado à igreja. Isso não vos é útil. Porque a igreja continua como autoridade sobre você. E nós temos que falar com Jesus, nós pastores temos que falar com Jesus assim: Senhor, manda mais sobre a vida do irmão. Mas quando o irmão está na bênção, é bênção, mas quando ele não está na bênção, o manda mais, vem a correção que o Senhor está fazendo. Mas enfim, nós não somos deste mundo. E o primeiro ponto que nós precisamos nos ater é que nós estamos debaixo de autoridade, todos, sem exceção, autoridade eclesial comunitária. Alguns, autoridade pessoal.
de preparação para a liderança e execução da obra de Deus. E para hoje, nós não somos deste mundo. Nós somos de um mundo espiritual, somos apenas peregrinos aqui. Por isso o mundo nos odeia, diz João. E coisas deste mundo espiritual. A primeira delas que eu quero mencionar é a manutenção da nossa fé. Eu preciso, como ser espiritual, fazer a manutenção da minha fé. Possuo um carro. E tem coisas que os homens inventaram para nos tornar escravos. A escravidão foi abolida, mas nós temos uma escravidão moderna. O que é escravidão? É quando você trabalha e não recebe. Como é a escravidão moderna? É quando você trabalha, mas tudo que você recebe já está no pau da goiaba, como diz na minha terra. Coisas injustas. Manutenção do carro. Aí, a pessoa, Flávio, pensa assim, não, eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro, casar, ter uma casa e ter uns filhos. Aí ele casa, ele compra o carro, ele tem a casa, e aí ele começa a traçar planos de como ele vai abandonar tudo isso, porque tudo isso é muito pesado. De fato, de verdade, ele era feliz e não sabia. Porque, meu filho, não é só comprar um carro. Aí você descobre que você tem que levar ele na oficina. Aí você descobre que você tem que viver na mão dos políticos na oscilação do preço da gasolina. Mas até isso ainda fala assim, é custo-benefício. Mas aí tem manutenção. E uma das coisas que eu oro sobre carro, todas as vezes que eu viajo, é quando eu vejo as pessoas no meio do nada. Já foi a Porangatuba, São Miguel? O meio do nada existe, fica aí nesses meios aí. Você anda 20, 30 quilômetros num retão, na 153. Imagino eu, Jantos, quem já foi no Pará. Você pega aí 20, 30, 50 quilômetros de retão da 153, você fazer curva. Se você quiser dormir, você põe um cabo de vassoura na direção, trava ali e vai, porque o trem não faz curva não. É o meio do nada. Quando nós fomos para o Maranhão de carro, meu cunhado ficou um mês falando, não deixa o tanque. Todo lugar que você parar, que você vê um posto, abastece, porque no Maranhão não tem posto de gasolina não, você vai andar 200 quilômetros sem posto. E aí eu vi aqueles carros parados, quebrados no meio do caminho, e falei, Deus, não deixa acontecer não. E aí eu tomei a decisão de nunca faltar, Ednilton, a revisão do carro, apesar de achar que é injusto. Esse ano a Marilda consultou no tio Google, não vou fazer mais revisão de carro não. Cansei de pagar a revisão de carro. Você que sabe. Faltava um dia para vencer o prazo da revisão. Aí vai nós esbaforidos para Goiânia para fazer a revisão do carro. Porque se não fizer, ele não vai andar bem. Não é assim? Tem 1 ano e meio que a gente mora na casa. O portão está travando. Aí o Iago, nós temos a maldição do portão. Toda casa que a gente mora, o portão não presta. E é. Jesus. Chamei, liguei para o carinho chegou e falou assim, não, é porque sua coluna cedeu, o trilho de cima cedeu e agora ele está prendendo, tem que quebrar e subir. Ai, quem que merece fazer manutenção de uma casa, hein? Mas ou eu faço manutenção, ou ela, os pedreiros aí sabem dizer, mais cedo ou mais tarde, desaba na minha cabeça. Tudo na vida nós temos que fazer manutenção. A bicicleta preta está ali, no culto. Mas o coração dela, sabe onde está? Está no céu. Mas não no céu de Deus, está no céu das nuvens, ela está ali. Pastor, se começar a chover, eu posso correr, pegar minha bicicleta elétrica e botar ela aqui para ela não molhar? Pode, põe logo agora. Eu falei, não, vou esperar. Aí deu um trovão, já olhei para a preta. Porque ela tem que fazer a manutenção. Senão os milhões que ela gastou para comprar, rodam. E a fé não é diferente. Eu preciso fazer a manutenção da minha fé. E aí Hebreus 10, 25 escreve simples e claro, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns, mas exortando uns aos outros e tanto mais quanto vede chegar o dia. Eu não posso abandonar a congregação.
E eu ainda devo exortar um ao outro, dizendo, meu irmão, você não veio no culto de quarta, poxa, você não trabalhou. E não veio. Por mais que vocês tentam nos convencer. Acho que é o Vinícius. Cada vez que a gente reúne aqui, o Vinícius tem uma fala que me irrita. Você não gosta de justificativa, né? Ele começa a justificar lá no meio, eu estou lá, com cara de paisagem, uma hora ele para. Aí no meio ele pensa, você não gosta de justificativa? Não, porque justificativa não constrói o mundo. E eu sei que vocês têm muitas justificativas dessa manutenção da fé. Não, eu ouço 3, 4 hinos lá em casa, está resolvido. Mentira! Eu vejo o sermão do R.R. Soares lá na TV Band e está resolvido. Mentira! Não está, a gente sabe que não está. A manutenção da fé se dá. Deixa eu te contar um trem, viu? Deixa eu ver quem aqui está mais novo de casa. Acho que é a Vitória, né? Você pode se matar, Vitória. Pode se matar na cozinha. Mas é comida boa por causa dele, não é lá da casa dele. Porque foi o que ele comeu na infância, é a casa dele. Eu posso ir lá e ver o Billy Graham, ele ressuscitar dos mortos e pregar, mas eu chego aqui, é algo incrível. E olha que eu viajo mais do que vocês, assim, em tese. E nós estivemos no Rio de Janeiro, nós somos a primeira igreja batista de Itacuruçá, cujo pastor é o pastor Israel Porto Belo, que já escreveu mais de 110 livros. O cara é conhecido na Convenção Batista Brasileira. E eu vi ele pregando. Eu estava com saudade, como diz o Iago falou assim, não sei se foi um elogio ou um insulto. Cristiano Malfábio prega melhor do que ele. Não é questão de ser melhor ou não, é questão de onde eu estou acostumado, de onde é a minha casa. Então a manutenção da fé se dá aqui, no culto. A manutenção da fé se dá em não abandonar a nossa congregação. A manutenção, e quando sai lá, Preto, pode ir, viu? Que já está pingando. A manutenção da fé se dá aqui, agora, no dia a dia, uns com os outros. A manutenção da fé se dá aqui na quarta-feira. Se dá aqui na escola bíblica. Estou assistindo uma série, né? E num dos episódios desta semana, chegou o dia do Sabá, da festa dos tabernáculos, e é a tradição judaica que eles têm que construir tendas e habitar fora da sua casa para lembrar que o povo de Deus vagou pelo deserto. Aí juntaram os discípulos e eles construíram uma bela tenda lá no meio do pasto e fizeram uma grande ceia e sentaram com Jesus e começaram a conversar e a contar histórias e tal, enfim. E aí Jesus disse, aí um dos discípulos disseram, mas tem sentido a gente estar todo mundo aqui? Eles têm. Tem, porque aqui a gente lembra de que primeiro nós estamos juntos, de que é o nosso chamado, e de que o nosso povo vagou em terras estranhas. Então eu fico imaginando sempre isso de uma forma muito interessante e intrigante, que por mais que a gente tente arrumar desculpas e justificativas, a nossa fé vai se perdendo a cada momento que nós não fazemos a manutenção dela. Nós vamos distanciando. Aí eu sempre digo, as pessoas chegam afastadas, distantes de Deus, e a gente fala, está desviado. Não, mas está no melhor momento. Está no melhor momento de mundo. Felicidade, como João Gabriel bem colocou aqui, necessariamente não é tudo à minha volta ir bem. Aliás, a canção diz exatamente o contrário. Essa paz que eu sinto não é porque tudo vai bem ao meu redor, é porque Deus está em mim. Então, essa alegria que o mundo dá não é definitivamente a alegria que Deus dá. Então não me venha quando você está no momento
numa vibe boa, dizer que está sendo o melhor momento com Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia o poeta, o profeta, o pensador. A manutenção da fé se dá aqui. Penso nisso, e só a nível de biografia. Passado eu li 32 livros no ano. Esse ano eu estou no 35º. Falta 3 meses. Eu queria bater a meta de 50, porque eu vou parar com isso, não de ler, mas de ler nessa velocidade. Meu alvo para o ano que vem é ler 12 livros, um por mês. E se eu terminar ele dia 5, eu vou ler ele, então, 6 vezes naquele mês. São fases da vida. Esse ano eu vou, talvez, completar os 40, é certeza. Talvez eu aproxime dos 50 livros lidos. Já li a Bíblia umas 30 vezes, uma em inglês, estou terminando uma vez em espanhol. Então, sem nenhuma preocupação de estar perdendo a humildade ou não, de ser soberbo ou não, entre nós aqui nesta noite, dos que estão aqui presentes, talvez eu seja com mais cultura, a pessoa dentre nós com mais cultura bíblica e conhecimento formal sobre a fé, sobre o que Deus pretende. E eu te digo, Maria Luísa, eu preciso vir ao culto. Eu me alimento até com o Cristiano pregando, com o Fábio pregando, pastor. Eu me recuso a ver sermão na internet, eu não gosto de ver vídeos de pregação. Eu gosto da minha igreja, gosto do louvor da minha igreja, gosto do ar da minha igreja. Aqui a minha fé é alimentada. Às vezes eu vejo pessoas que isso daqui não as satisfaz, não está à altura. Me entendo, porque cada um é cada um. Cada um tem os seus gostos e suas necessidades. Mas eu queria testemunhar para você que essa igreja me alimenta, que essa igreja me sustenta, que essa igreja faz a manutenção da minha fé. E que eu aprendi que sem ela, sem essa manutenção, sem esse alimento diário, você não ficará de pé no dia do juízo. Já tive toda sorte de crises, eu já tive, vou ter mais algumas. Eu já parei de publicar, por exemplo, os quadradinhos do que eu leio. Ah, ninguém lê mesmo, estou nem aí não. Já passei por essas fases, já fiquei sem publicar, voltei a publicar. Recentemente eu tive uma experiência interessante. Durante a semana terminei um livro, porque lá, fim do não sei qual livro foi esse agora, tem um mês mais ou menos isso. Fim do livro tal, bababá, lá no Facebook, tá, encerrei. Porque Facebook não é para mostrar peito não, tem gente que acha, mas não é para mostrar biquíni não. Me poupe. Facebook você pode anunciar Jesus. Tem coisas maiores e melhores que não são deste mundo. Mas eu não sou deste mundo, talvez você seja. Eu não sou. E aí, enfim, voltando para a história. Aí terminei lá, quando foi editado, veio uma mensagem no meu WhatsApp, porque lá no Facebook, se você sabe, se você entra lá se tiver registrado o número de celular, está lá o seu número, qualquer um pode pegar, sabia disso? Enfim, chegou uma mensagem. Bom dia! Onde é que você compra livro? Eu tenho acompanhado as suas leituras no Facebook. Onde é que você compra os seus livros? Como você faz para escolher? Aí baixou ali no momento católico, eu disse, Jesus, Maria, José, quem é? Aí eu respondi, olha, eu compro pela internet quando eu vou a Goiânia. Aqui em Goiânia tem uma livraria, entretanto, não vendem coisas boas. É uma livraria profissional, vende só livros da sua editora. Ah, tá. Qual você me indica desses que você já leu? Aí, indico esse e aquele. Beleza, sumiu. Falei, gente, vou pesquisar, descobrir quem é. Um pai, que foi pai, ainda é pai. Só não é pai de aluno, mais que aluno não estuda lá mais. Lá do João Manuel, que eu conheci há uns 10 anos atrás.
que há 10 anos atrás, para ver foto de filho no Facebook, pegou, adicionou meu Facebook, e está lá acompanhando minhas leituras. Precisamos dar os pulos e entender que nós somos alimentados, ou pelo menos é disposto a nós alimento. Se nós nos alimentamos ou não, aí transcende a mim. E Jesus me ensinou essa lição. O culto é o ponto-chave da prática da fé, nessa manutenção da fé. Se eu não sou deste mundo, não é possível eu me alimentar deste mundo. Vou te dar um exemplo grosseiro. Quando eu fui para a Tailândia, Senhor, teve uma coisa que ficou claro para mim, que eu não era daquele mundo. E foi difícil me alimentar naquele mundo. Porque eles comem diferente. Porque tem um sabor diferente. Porque tem um cheiro diferente daquilo que eu estou acostumado. Daquilo que eu preciso. Eu sou do mundo espiritual. E é aqui que me alimento. Em segundo lugar, nessa prática da fé, primeiro eu preciso fazer a manutenção da fé. Segundo, eu preciso ter um olhar atento à minha vida diária. E aí, Filipenses 1:27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Está aqui, está aqui, está. Isso aqui arrebenta com a nossa existência, né? Olha, vou ler com voz aveludada e pausadamente. Somente devei-vos portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Querido, minha querida, faz um flashback da sua vida agora, aqui agora, e responde para você. Você vive. Esse portar-vos é levantar cedo, é meu dia, de segunda a sexta, portar, de como eu vivo o meu mês. Você vive de maneira digna do Evangelho? Quando você faz seus negócios, quando você chega na sua casa, você vai comentar sobre a vida, junto com seus filhos, o que você faz e vive no seu serviço, em tudo. Você vive de uma maneira digna do Evangelho? O seu viver reflete Jesus Cristo? Você é uma pessoa crucificada? É uma pessoa que tomou a sua cruz e segue de maneira digna de Jesus Cristo? Na verdade, é isso aqui que manda a gente para o inferno. Quando a gente lê, somente, é simples e claro, que Paulo fala aos Filipenses, é a única coisa, básico, simples assim. Você só deve se portar de maneira digna do Evangelho de Cristo. Você vive de maneira digna do Evangelho de Cristo? Nós precisamos ter um olhar atento. E aí Paulo continua, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Ou seja, tudo que vocês fizerem, reflitam, ou venham a refletir, corretamente dizendo, o que Jesus Cristo nos ensinou. Isso é ser discípulo. Não é ser amiguinho do pastor, não. Não é ter um cargo na igreja, não. Ser discípulo é viver de uma forma que Jesus Cristo viveu. Ou que as pessoas, ao olharem para nós, entendam que nós somos filhos de Deus. Nós brincávamos no passado da frase de para-choque de caminhão: eu não sou filho, eu não sou dono do mundo, mas sou filho. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, o dono do mundo é o diabo. Tem muita gente que tem que escrever essa frase mesmo, tem até que falar essa frase mesmo. Nós, entretanto, todavia, porém, somos filhos de quem? Nós somos filhos. Então nos cabe a viver de maneira digna de filhos de Deus. É isso que Paulo fala. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E essa é a pergunta. Você vive a sua vida diária? Você tem esse olhar para você?
Às vezes sei, né, e vocês têm o azar, a bênção e a maldição de ter um pastor que trabalha fora, né? Todo pastor trabalha, e muito. E para piorar a situação, escola. Sabe o que isso quer dizer? Claudinei me entenderá. Sabe o que isso quer dizer? Um homem e 200 mulheres. Sabe o que isso quer dizer? Barulho, encrenca, fofoca, maledicência, competição, enfim. Tudo que Eva dá conta de fazer. Mas vamos lá, segue. E aí você passa a semana. E tem semana que você não dá conta, não. Essa semana eu não dei conta. Essa semana eu maledicei. Tinha uns 15 anos que eu não saía da minha sala e ia na porta da sala da colega para falar mal dos outros. Semana eu fiz umas 2, 3 vezes. Semana estava cão chupando. Semana que chega assim, sai em nome de Jesus. Mas, enfim, tem hora que você tem que respirar e perguntar: você está vivendo de maneira digna? Você está fazendo a manutenção da sua fé? Sabe de uma coisa? Vamos resolver uma coisa? Vamos deixar uma coisa clara, calma e clara. Vou falar calmamente, em amor. Querido, pastor não existe para saber que cor de roupa que você veste, se é igual, se é diferente, se é comprida, se é curta. Deus não me chamou para isso, não. Se você cortou o cabelo, não cortou. Recentemente, nem se você veio no culto, se você não vem, nem isso não está ligado mais. Existe uma coisa maior para nós, que é a grandeza da revelação de Cristo e ensinar isto. No meu caso, então, sou mestre, com o dom de ensinar, eu amo isso daqui. Eu amo, eu me torno pleno quando o Vinícius vem aqui e faz a abertura digna, quando o Gabriel vem aqui e, entre aspas, no mundo espiritual, dá um show numa abertura, o Vinícius vem e faz o mesmo, e eu dou aquela respirada, falo, não, tenho feito o meu trabalho, tenho ensinado. Quando o pastor Gedelso, lá nos seus primitivos, recém-saído da Cerilândia, começou a pregar, e um dia ele acertou, de vez em quando a gente acerta, um dia ele acertou e alguém falou, não, você está pregando melhor do que o pastor. Aí ele respondeu, eu tive um bom professor, o pastor. Tem gente até que acha que está ofende a gente. Ou, eu o ensinei. Então, você acha mesmo que eu estou aqui preocupado, que o pastor José, estamos preocupados? Nós estamos. Não com isso, não para isto. Estou preocupado. Estou com 5 livros lá ainda, não lidos. Estou preocupado se o dia que eu terminar esses 5, se eu vou ter dinheiro para comprar outro. Preocupado com o que Cristo me falou essa semana, com a grandeza da revelação da cruz que Ele me trouxe hoje na Escola Bíblica Dominical. Estou preocupado em compreendê-lo o máximo possível no meu tempo de peregrinação, tendo em vista que o viver é Deus e o morrer é lucro. Enfim, só preciso somente fazer a manutenção diária da minha vida como filho de Deus. Você não é deste mundo. Falo que Facebook e Instagram é um mundo mágico da fábula moderna. É onde, presta atenção nisso, é onde o ímpio paga de crente, aí você abre o Instagram do ímpio, está lá, Deus é mais. Aí eu tenho nojo dessa frase, Deus é mais. Isso é frase de ímpio. Deus é mais. Que Deus é mais? Deus é mais o quê? Que isso? Como Deus é... Tem uns ímpios tão blasfemos que chega a publicar versículo. Então, Instagram e Facebook é um mundo fantasioso onde ímpio paga de crente. E aí tem um lado mais tenebroso disto. Mas também o Instagram e Facebook é um mundo fantasioso onde crentes pagam de imundos. De vez em quando, vez por outra, a gente abre as mídias de alguns crentes, a gente procura o telefone para saber quanto que é o programa.
Porque nem as prostitutas e os garotos de programas botam as fotos daquelas. Você ainda põe o versículo embaixo. Deus é mais. Então, a gente simplesmente, não é uma matemática complexa. Só tem que chegar lá no meu ambiente de trabalho e lembrar que sou filho de Deus. Só tem que chegar lá na minha casa e lembrar que sou filho de Deus. Só tem que chegar lá na rua e lembrar que eu sou filho de Deus. Só tem que chegar lá no meu secreto e no meu secreto saber que eu sou filho de Deus. Lembrar. Não é difícil. Não é muito complicado, é? A vida diária precisa ser cuidada. Então, para a manutenção da fé, daqueles que são do mundo espiritual, daqueles que já entenderam que não são deste mundo, preciso fazer a manutenção da fé. Isso se faz no culto, na igreja. Preciso cuidar da minha vida diária, da minha, não da do coleguinha. Esses dias eu falei para o meu aluno falou assim, vou te falar uma coisa, filho. Sabe o que você está precisando? Você precisa arrumar 3 gatos. Arruma 3 gatos, filho. Aliás, ultimamente, o que eu mais tenho falado para as pessoas, arruma 3 gatos. Porque a necessidade que você tem de cuidar da vida dos outros, se você arrumar 3 gatos, você vai ter 21 vidas para cuidar. Você vai ter ocupação 24 horas por dia, porque dizem por aí que gato tem 7 vidas. Então, 3 dá 21 vidas. Pensa, filho. Falei essa semana para uma menininha lá do 5º ano. Que precisão de cuidar da vida. Então, é da sua vida diária. De respirar e olhar, eu sou filho de Deus, se eu sou, eu estou vivendo de maneira digna. Por fim, a prática da fé, ela cai na caçapa das ordenanças de Cristo. Quais são as ordenanças de Cristo? Ceia? Dar dízimo? Praticar, o que mais? Batismo? O que mais? A que eu mais gosto, vocês não falaram. A leitura da palavra. Enquanto eu não venho, esforcem-se, conheçam as Escrituras. Mas vamos lá, no básico, da ceia. Qual a importância da ceia para você? Qual a importância de não cear para você? Não tem? Não cear precisa te causar dano, precisa ferir a sua alma, senão você realmente não é filho de Deus. Nós convencionamos no mundo moderno que se eu estou em pecado eu não sei, não vou cear. E isso dá uma impressão de profunda humildade. Olha, eu reconheço que estou em pecado e não vou cear. Não, você não está sendo humilde não, você está dizendo assim, eu estou indo para o inferno, quero ir para o inferno, estou bem indo para o inferno, e não me faz falta ir para o céu. Se Deus não estivesse no céu, e tudo lá não fosse perfeito, eu até queria ir para lá, mas viver com Deus eternamente vai ser canseira. Que eu nunca mais vou nem poder pecar lá no céu? Não, não vai. Então, meu querido, não cear precisa te causar dano. Se não te causa dano, é porque você não é filho de Deus. E se te causa dano e você não faz nada a respeito, aí Apocalipse explica, vomitar-te-ei da minha boca, ó morno. Dízimo, vou nem entrar nessa questão, leitura, batismo. Talvez que o Reginaldo não consiga compreender, fica difícil para mim entender, você já ama Jesus. Você não consegue disfarçar, você ama Jesus. Já entendeu que Ele tem as palavras da vida eterna, não tem mais por que recuar, não tem mais sentido viver longe. Querido, não tem mais sentido. Fraqueza? Fraqueza? Eu tenho, você tem. Cair? Eu vou cair, você vai cair. Mas que quando eu cair, eu quero estar perto de Deus para Ele poder me ajudar a levantar. Para Ele ser a força do meu levantar. Para Ele estar tão perto, Ele poder olhar e falar assim, levanta e anda, eu sou contigo.
Sabe, meus queridos, a gente precisa ser de Jesus, mas a gente precisa aprender a praticar o que Jesus diz, e ele escreve, ele diz, e Mateus escreve, no 7,24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, qual é a diferença do homem que edificou a casa sobre a rocha, o chamado prudente, do homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia, veio a chuva e tirou o alicerce e caiu tudo? É praticar o que Jesus diz, que também não é uma matemática muito difícil, ou é? Acredito eu que não. Não é ausência de pecado, mas é a presença de Deus em minha vida, me afastando do pecado. Quero encerrar contando algo que eu vi nessa série que estou vendo. E nessa série é uma releitura, mas faz a gente pensar, e tem, sabe, Maria, a chamada Madalena, a que era que muda a sua vida. É incabível para toda a minha teologia, para todos os meus conhecimentos, imaginar que aquela mulher voltou. Eles chamam lá em Jerusalém, nos dias, não sei se chamar, mas chamam no seriado, para a zona vermelha da cidade. Uma cena tão emocionante, tão incrível, eu te perdoo, porque a gente não está... Uma cena tão emocionante, tão incrível, eu te perdoo, porque a gente não está muito hábil para ouvir isso de Jesus, a gente não está muito aceitando Jesus olhar e dizer assim, eu te perdoo. Porque quando eu aceito isso implica em mim uma mudança muito, muito grande. E ela já tem 2 episódios que ela foi perdoada novamente, ela continua chorando. Toda vez que ela vê Jesus, ela chora. Eu fiquei, já acho que ele está querendo comunicar que muito é dado. Se enche o coração de gratidão. E as falas dela, desde então, eu fui perdoada. Eu preciso servi-lo. E aí ela diz assim, mas mestre, eu nunca vou dar conta de atender a sua expectativa. Jesus, o personagem, Jesus olha para ela e diz assim, não vai. Foi tão confortante para mim, que tenho toque, que sou perfeccionista, mais uma vez entender que Jesus não espera que eu acerte todas. Ele olha para ela e diz assim, eu não quero só o seu acerto, eu quero o teu coração. E fiquei pensando nisso, Senhor, o Senhor quer o meu coração. E o meu coração precisa obedecer as tuas ordenanças, aquilo que o Senhor fala, ser prudente, colocar em prática. Querido, você que nos ouve, você que irá nos ouvir posteriormente, tranquilamente, será que não está na hora de você dar uma mudada de vida e começar a praticar o que Jesus lhe diz? Não há vida fora de Jesus. É Ele que tem as palavras de vida eterna, então não há sentido. Não há sentido você não ser batizado, não há sentido você não cear, não há sentido você não dizimar, não há sentido você não fazer a manutenção da sua fé, não há sentido sua vida diária não refletir Jesus, não há sentido você não estar debaixo de autoridade, de forma prática, não há sentido você estar aqui na igreja e querer viver essa vida louca, de ir e vir como se não tivesse Deus, como se não tivesse liderança, como se a palavra de Deus já não tivesse sido lhe dada. Será que não está na hora de nós, de eu e de você, fazermos uma autoanálise e descobrir onde estamos e começar a pensar de onde nós queremos chegar no ponto Jesus Cristo em minha vida? De como você está agora, mas onde você gostaria de estar, e começar a caminhar os passos do Gólgota, caminhar os passos da cruz, tomar a sua cruz e seguir, fazer a vontade do Mestre, praticar aquilo que Ele fala. É fato, meu filho, se Jesus te chamou, você é peregrino. Você pode amar tanto quanto você quiser este mundo, mas não irá te satisfazer. Achei incrível. Virei pastor velho, falei que ia terminar, mas estou aproveitando meu tempo, ainda tem 1 minuto. Eu acho simplesmente incrível
Para algumas pessoas faz sentido, né, João Gabriel? Falávamos sobre isso outro dia. Esturdia, como diz em Goiás. Quase cuspi no Vinícius. Mandei sentar na frente. Eu cuspi de cá agora. Enfim, acho sobre-humano o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele olha para ela e diz assim, ela diz, como sendo tu judeu, falas comigo, a mulher samaritana, com a vida perdida? Ele diz, eu sei. Você já teve 6 maridos, agora você está no 7º marido e o 7º não é seu. E aí ela desaba. Porque o mundo, no 7º marido, o mundo não a havia satisfeito. É aquele momento em que ela encontra com o mestre, e aí se satisfaz. Fala isso para o João, você está no seu 7º pai, mas, brincadeira, não é 7º não, né? Mas você não vai encontrar pai, desiste disto. Porque tudo isso se resolverá com o encontro com o mestre. O mundo não pode te dar paz. Porque ele não tem. Porque você não é deste mundo. Com toda a beleza, riqueza e soberania que a Tailândia tem. Com toda a majestade que a China tem. Eles não puderam me dar uma coisa tão simples como pamonha. Eu só queria comer uma pamonha lá. Mas eles não tinham. Toda a riqueza do mundo, a paz que excede o entendimento, só entendendo que sou peregrino e começando a viver neste mundo espiritual, eu poderei encontrar. Servir Jesus é a única expectativa, chance, oportunidade, meio pelo qual nós poderemos nos encontrar. E nesse encontro conosco mesmos, resolver a nossa vida. É assim, simples assim. Te dou graças, Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem estado conosco. Te dou graças porque Tua palavra é uma espada de 2 gumes, mais afiada, poderosa para discernir intenções da alma, do espírito, de juntas e medulas, ó Pai. Tua palavra, Deus, nos cura, nos traz vida, nos faz mais que vencedores em Ti. Toma nossos corações, toma nossas vidas. E eu, Pai, entendi que sou peregrino. Que não estarei apegado a este mundo, porque sei, ó Deus, que mais cedo ou mais tarde, Deus, o tempo, Deus irá se findar, e o Senhor, ó Deus, irá, Deus, chamar para viver contigo eternamente. E que a única paz plena vem de Ti. Então enche nossos corações da Tua misericórdia, do Teu serviço, leva-nos a amar a Tua casa, leva-nos, ó Deus, a cuidar de nossas vidas e a testemunhar o Senhor, viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, de cumprir as Tuas palavras, de obedecer as Tuas ordenanças, de andar contigo, meu Deus, de fazer a Tua vontade. Só Tu é Deus. Pai, toma as nossas vidas, toma, Deus, os nossos corações, e enche-nos, ó Deus, da Tua infinita misericórdia, em um nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus encha você da sua palavra, que ela seja frutífera no seu coração, e sejam todos abençoados, em nome de Jesus, e tenham uma boa semana, e Deus os guarde.